Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? É uma grande alegria para nós estarmos aqui com queridos irmãos que vieram de vários lugares dessa cidade para ouvirem a palavra de Deus. Leremos o texto que acabou de ser lido pelo nosso querido irmão Luiz, sobre o tempo em que nós estamos vivendo. O texto se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler novamente do versículo 1 ao versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Assim diz o texto: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem qual ladrão de noite. Todos nós, amados irmãos, sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão. E no capítulo 24 de Deus, Jesus deu vários eventos que ocorreriam justamente antes da sua vinda aqui à terra. Ele disse que haveriam guerras, fomes, terremotos, tribulação. E todos esses eventos nós vemos o cumprimento nos nossos dias. E nos perguntamos, será que são apenas estes os eventos que Jesus deu de sua vinda? Nós vemos que se voltássemos, quem sabe, há 30 anos atrás, já veríamos terremotos, já veríamos fome, já veríamos guerras, mas cada vez temos isso ocorrer com mais intensidade. E no versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Irmãos, quando nós ligamos os noticiários na TV hoje, o que nós ouvimos falar? Ouvimos falar de guerra, mas o grito do povo é o quê? Paz. O povo deseja paz. Vemos passeatas em São Paulo buscando a paz, vemos passeata no mundo buscando a paz. Por todos os lados as pessoas têm buscado a paz. E além de ouvir falar de paz na televisão, nós também, precisamente depois do ano de 2001, do atentado às Torres Gêmeas, nós vemos falar sobre segurança. O Departamento de Imigração americana, que se chamava Departamento de Imigração, seu nome foi mudado para Departamento de Segurança Nacional. Tudo agora gira em torno de segurança. É medo de terrorista, medo de bandido, medo de todas as coisas que estão acontecendo. O mundo clama por paz e segurança. E a Bíblia diz que quando o mundo clamasse por paz e segurança, o que viria? Repentina destruição. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente nesse tempo da profecia. Jesus tem levantado pessoas como vocês ao redor do mundo para estudarem as profecias e estarem preparados para os eventos que estão ocorrendo. Vamos ler também, nesse mesmo capítulo, o versículo 20. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. E ali o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: não desprezeis as profecias. Nós sabemos que muitos daqueles que aqui estão têm participado das suas igrejas, têm ouvido as palavras dos pastores, mas muito pouco se tem falado sobre as profecias. E Jesus diz para nós que nós não devemos desprezar as profecias. Devemos estudá-la, porque através dessas profecias nós nos situaremos no tempo. E como disse o irmão Luiz aqui na frente, nós saberemos o tempo em que Jesus estiver prestes a vir. E aquele dia não nos pegará de surpresa. Mas irmãos, como entender exatamente o ponto onde nós estamos vivendo na profecia? Como entender se realmente nós estamos no fim ou não? Existe um livro, irmãos, que de maneira especial Deus deixou para nós para revelar essas coisas. E o nome deste livro, sabe qual é? Revelação. O nome deste livro é Revelação. É algo que Deus deseja revelar a nós. Vamos abrir neste livro, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. E em Apocalipse 1, versículo 1, nós vamos ver qual é o objetivo de Deus para nós em nos dar este livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: revelação. Revelação é algo que nós podemos entender ou algo que nós não podemos entender?
que podemos entender, não é verdade? Mas essa revelação é uma revelação para todas as pessoas do mundo? Vamos ver. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a João, seu servo. O Apocalipse é a revelação das coisas que em breve devem acontecer. Mas é uma revelação para o mundo ou só para os servos? Somente para os servos. E através desse livro, nós que estamos aqui, que somos servos de Deus, receberemos a revelação das coisas que muito em breve devem acontecer. Nós devemos estudar as profecias porque elas nos vão situar no tempo em que nós estamos vivendo. E hoje, irmãos, nós estaremos, a princípio, estudando o capítulo 17 de Apocalipse. Muitas vezes, irmãos, tem surgido a pergunta na nossa mente: quem é essa besta? Quem é esse anticristo? Como vai ser o reinado dele? Como que ele virá? E muitas vezes essas perguntas têm ficado sem respostas a nós. Mas o livro de Apocalipse, ele é a revelação. E o Senhor Jesus Cristo, através deste livro, irá nos revelar. Apocalipse capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. E vamos deixar que a própria palavra de Deus nos revele os símbolos proféticos. No capítulo 16 de Apocalipse, João havia visto uma cena um tanto quanto intrigante. Ele contemplou a terra sendo destruída por 7 pragas, pessoas sendo mortas pela justiça divina, milhares de pessoas sendo acabadas pela ira de Deus. E João, ao olhar aquela cena, ele não conseguiu compreender o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Foi quando então Deus designou um dos 7 anjos que derrama as 7 pragas para vir até João e explicar a cena que ele estava vendo. E no capítulo 17 vem a explicação. Ele diz assim: e veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui no versículo 1, irmãos, o anjo começa a explicar por que as 7 pragas vão cair sobre essa terra. E nessa chamada que ele faz a João, ele diz que ele vai explicar a condenação da grande prostituta. E o que é uma prostituta? Uma prostituta é uma mulher que anda em conformidade com a palavra de Deus, ou uma mulher que anda contrária à palavra de Deus? Contrária à palavra de Deus. É uma mulher totalmente corrompida, que a palavra de Deus diz: não adulterarás, e ela adultera tudo que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, o que é mulher em profecia? Eu acredito que muitos dos que aqui estão já estudaram essa profecia, e que muitos também não estudaram ainda. Portanto, os que já estudaram, tenham paciência, e os que não estudaram, acompanhem-me juntos lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Onde a palavra de Deus irá nos responder. Deixem marcados o livro de Apocalipse sempre que nós sairmos, que nós iremos voltar para a profecia. Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim, vamos ler a partir do 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Segundo o que nós acabamos de ler, irmãos, o apóstolo Paulo, ele compara a mulher com o quê? Com a igreja. E outro detalhe, irmãos, Jesus é comparado com o marido. Jesus, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz que ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar uma mulher? Quem que ele vem buscar? A igreja. Então, o que é mulher em profecia? Igreja, amados irmãos. Vamos voltar lá para o capítulo 17 de Apocalipse. Mas o que nós estamos vendo aqui no capítulo 17, irmãos, não é uma simples igreja, mas é uma igreja prostituída. E alguém que se prostitui faz o quê? Adultera, fornica.
E essa igreja, o que a Bíblia está dizendo aqui, é uma igreja que tem prostituído a verdade da palavra de Deus, tem adulterado a verdade da palavra de Deus. E não é uma pequena igreja não, irmãos, porque a Bíblia diz que é uma grande prostituta, é uma grande igreja que está corrompida. E essa igreja está assentada sobre muitas... E o que são águas em profecia? Vamos ler o versículo 15 de Apocalipse 17. E falou-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Vamos repetir todos juntos para que a gente grave bem. Povos, multidões, nações e línguas. O que são então águas? Povos, multidões, nações e línguas. Essa igreja grande e corrompida, irmãos, não é uma igreja que tem influência só no Brasil. Nem uma igreja que tem só influência na América do Sul, mas uma igreja que tem influência sobre muitos povos, multidões, nações e línguas ao redor do mundo. E no versículo 2 de Apocalipse 17 diz que com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Irmãos, essa igreja, principalmente o líder dessa igreja, tem tido prostituições com os reis da terra. Como que um homem se prostitui com uma mulher? Não é através de relações? Como que uma mulher, uma igreja, se prostitui com um governo? Não é através de leis que unam esse sistema religioso com esse governo? Pois é, irmãos. A igreja, ela tem tido influência sobre todos os reis da terra. Ela vai lá nos Estados Unidos e tem contato com o Obama. Vem no Brasil e impõe... Vai em Israel e obriga os israelitas a não mais guardarem o sábado. Vai em todos os lugares do mundo e tem influência em todos os lugares do mundo. E não somente nos países, porque a Bíblia diz que os habitantes da terra, seja você, seja eu, ou qualquer uma das pessoas que estão aqui hoje, são embebedados com o vinho dessa igreja. Por mais que nós não acreditemos, mas a palavra de Deus diz que nós estamos embebedados. Pode ser em menor grau, como pode ser em maior grau. E no versículo 3, João é levado em espírito para um deserto. E ele vê essa igreja montada sobre uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Como os irmãos podem ver ali na cena, esse animal que João viu não é um animal comum da fauna. Nós não encontramos esse animal em nenhuma floresta que nós vemos. Por isso João, ao não saber descrever esse animal, ele o chama de besta. Mas qual é o significado de animal em profecia? Deixem marcados o capítulo 17 de Daniel, e nós vamos lá para o livro de João, e vamos para o livro de Daniel no capítulo 7, versículo 23, para que nós entendamos o que é animal em profecia. Daniel 7, versículo 23. Diz assim: então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. O que significa animal então, irmãos? Reino. Então, voltando para Apocalipse 17, irmãos, a descrição que a Bíblia nos está dando é que essa igreja não é simplesmente uma igreja, mas ela é também um reino. Não é só uma igreja, por exemplo, vamos dar um exemplo. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja, mas ela é um país? Não é um país. Mas a Bíblia está falando de uma igreja que, além de ser igreja, é também um país. É a união de um poder político com um poder religioso. Essa é a descrição dessa besta. Está identificando quem é essa igreja. Além disso, irmãos, a Bíblia diz que essa besta, ela tinha cor escarlate. E Isaías 1,18 diz que a cor escarlate é a cor do pecado. E quando a Bíblia diz que esse reino está com a cor do pecado, é porque tudo que você vai encontrar que procede de lá é do pecado, procede do diabo e não de Deus. Porque a Bíblia diz que a salvação é por fé, essa igreja prega que a salvação é por obras. A Bíblia diz que o nosso intercessor é Cristo, essa igreja prega que há sacerdotes aqui na terra. A Bíblia diz que o único para quem nós devemos confessar os nossos pecados é Deus, eles dizem que você tem que confessar o teu pecado para o padre.
Tudo que sai dessa igreja é pecado, irmãos. E por fim, diz ainda que essa besta estava repleta de nomes de blasfêmia. Nós muitas vezes usamos a palavra blasfêmia para diversas circunstâncias diferentes, mas a Bíblia traz uma palavrinha específica que explica a nós o que significa blasfêmia. Lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo, é nos explicado qual é o simbolismo bíblico para a palavra blasfêmia. Capítulo 10, versículo 33. Jesus havia feito muitos milagres aqui. E os judeus tinham a intenção de matar a Jesus por causa de tudo que ele havia feito. Então Jesus agora pergunta a eles, mas vocês vão me matar por qual boa obra que eu fiz? Por qual delas que vocês vão me matar? E agora os judeus respondem no versículo 33. Responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti? Irmãos, blasfêmia é alguém sendo homem querer se passar por Deus. Existe alguém em uma grande igreja que é também um país que tenta tomar a prerrogativa de Deus ou não tem? Existe, irmãos. Existe. Voltando para o capítulo de Apocalipse, nós estamos fazendo esse estudo de uma maneira mais rápida, irmãos, para que dê tempo de a gente ver tudo. Os que quiserem ter uma visão mais ampla dessa profecia, depois podem adquirir o livro O Oitavo ou 6 DVDs da série de Apocalipse 17 que falam sobre esse tema com mais descrições. E agora, irmãos, a Bíblia diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e esses 10 chifres, a própria profecia, um pouco mais à frente, irá nos explicar o que é. Apenas lembrem, 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 4... vai dar uma outra descrição dessa igreja. Diz assim, ó: achava-se a mulher, ou vamos ler já entendendo, achava-se a igreja vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Eu gostaria de pedir para que o irmão passasse o slide. E vejam, irmãos, a Bíblia nos dá todas as características desse império. Disse que essa igreja estaria vestida de púrpura e de escarlata. E como vocês veem, o Papa Bento XVI está vestido de escarlata, de vermelho. E os cardeais atrás dele estão vestidos do quê? Púrpura. Outro detalhe, a Bíblia diz que ele estaria adornado de ouro. E aquele cajado e as vestes ali ao redor da parte vermelha, tudo é bordado com ouro. Outro detalhe, pedras preciosas e pérolas. Na coroa do Papa, ela é formada por pérolas e por pedras preciosas. Todas as descrições que a Bíblia dá, irmãos, batem exatamente com esse sistema corrompido. Esse sistema que tem deturpado a palavra de Deus. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que há um cálice cheio de abominações. Amados, digamos que nós tivéssemos aqui um copo cheio de água, está no seu limite, e eu colocasse uma gotinha a mais de água, o que ia acontecer com esse copo? Transbordar, irmãos, transbordar. Deus tem um limite de misericórdia. Por mais incrível que isso pareça, irmãos, Deus tem um limite de misericórdia. E no capítulo 16 a Bíblia diz que esse limite de misericórdia se transborda 7 últimas pragas para o mundo. Essa igreja atingiu o limite da misericórdia de Deus. Não dá mais para Deus suportar. E qualquer abominação a mais que essa igreja venha cometer, acabará. E no versículo 5, diz que na fronte dessa igreja estava escrito um nome, um mistério. Babilônia. Babilônia. Vocês sabem o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Confusão. Irmãos, tudo que nós vemos na igreja católica é confusão. Nada é claro de acordo com a palavra de Deus. Nós só vemos confusão. A Bíblia diz que é A igreja católica diz que é Z. Tudo ao contrário, só confusão. E ali diz, irmãos, no versículo 5, que essa Babilônia é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E agora eu faço uma pergunta muito séria aos irmãos. Para que uma mulher seja mãe, o que ela precisa ter? Filhos, certo?
Ok. Um ser humano, o filho do ser humano é o quê? Ser humano, correto? Agora, a mulher que é mãe aqui é o quê? É uma igreja. E para que uma igreja tenha filhos, os filhos dela vão ser o quê? Igrejas, irmãos. Se a igreja mãe é a igreja católica, a Bíblia nos está dizendo que há filhas da igreja católica hoje. Como nós entendemos quem são as filhas da igreja católica? Simplesmente, irmãos, são aquelas igrejas que não têm pregado a verdade da palavra de Deus. Todas aquelas igrejas que têm aceitado as falsas doutrinas que essa igreja tem pregado, são chamadas de filhas da grande Babilônia. E o detalhe, irmãos, há poucos dias esse mesmo Papa Bento XVI, ele fez uma declaração dessa espécie, dizendo assim: nós não podemos considerar as outras igrejas como irmãs da igreja católica, porque a igreja católica é a mãe de todas as igrejas. Confirmando o que está escrito, irmãos. Isso é só para que nós estejamos atentos que a profecia está se cumprindo. E agora, irmãos, o versículo 6 é o versículo chave para que nós não tenhamos dúvida de quem está falando. Diz assim: então vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, para que alguém fique embriagado, precisa beber pouco ou muito? Muito, irmãos. E a Bíblia diz que essa igreja bebeu muito sangue de santo. Irmãos, 100 milhões de pessoas, é bastante sangue ou não? Pois é, irmãos. Foi esse o número das pessoas que foram mortas pela Inquisição feita pela igreja católica. 100 milhões, irmãos. E quando João viu essa cena, ele ficou admirado. E no versículo 7, o anjo diz assim para João: por que te admiraste? Imagina, irmãos, vocês acabam de contemplar uma cena com 100 milhões de cristãos sendo mortos. E então o anjo chega para você e pergunta: por que você está admirado? Sem nexo, irmãos. Qualquer um de nós ficaria admirado vendo essa cena. Mas o que o anjo queria demonstrar, irmãos, é que o que está por vir é muito pior do que o que já passou. Muito pior. E ele diz assim, ó: eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A partir de agora o anjo iniciará a explicação dessa profecia. Ele diz assim no versículo 8: a besta que viste foi e já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Imaginem o seguinte, irmãos. O anjo chega para vocês e diz: ó, eu vou explicar o que vocês viram. E ele diz assim, ó: a besta que você viu era, já não é, vai subir do abismo e vai para a perdição. Provavelmente João deve ter ficado com aquela interrogação na cabeça. Ué, o que o anjo está dizendo que vai me explicar? Complicou mais a minha ideia. Não dá essa impressão que ele complica mais? Era, não é, subir do abismo? O que é isso? E João ficou com aquela interrogação. Portanto, o anjo, a partir de agora, vai explicar o que ele disse no versículo 8. Porque no versículo 9, ele já começa dizendo assim, ó: calma, João, aqui há sentido que tem sabedoria. Por mais que pareça que essa palavra não tem sentido, João, tem um sentido e tem sabedoria. E ele diz assim: as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Gostaria de pedir para que o irmão Rogério passasse o slide. Irmãos, isso que vocês veem aí são o que nós conhecemos como 7 colinas de Roma. Para que não houvesse dúvida do que está falando, irmãos, o anjo dá agora para nós a localização geográfica dessa igreja, para que nenhuma dúvida ficasse de quem está falando. Ela se veste de vermelho, se veste de púrpura, é adornada com ouro, matou os santos e por fim ele diz, ó, vai estar lá em Roma. Porque a única cidade no mundo, irmãos, que está entre 7 colinas é a cidade de Roma. E agora ele diz assim, no versículo 10, 9, algumas versões é no versículo 9, algumas no versículo 10. E são também 7 reis. As 7 cabeças são também 7 reis, irmãos. Mas como nós vamos identificar 7 reis? Quem é o rei da igreja católica? O Papa. Muito bem, o Papa. Só que, irmãos, triste notícia. Porque até hoje já houveram 264 papas. Como nós vamos identificar quem são os 7? É por isso, irmãos, que a palavra nunca dá uma palavrinha sem ela ter um sentido especial.
Nós temos aqui o pastor Jairo, certo? E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. O pastor Jairo, ele é rei? Ele não é rei, mas ele é um líder religioso, não é? É. Assim também é o Papa, irmãos. Ele é um líder religioso. Mas a Bíblia está dizendo que o Papa teria que ser o quê? Rei. E é aí que nós chegamos no ponto certo. Irmãos, o Papa teria que se tornar rei para que nós iniciássemos a contagem de Apocalipse 17. No ano de 1929, irmãos, pelo chamado Tratado de Latrão, Benito Mussolini, que era um ditador italiano, deu um pedaço de terra de Roma para o Papa, o chamado Vaticano, e a partir daquele ano, o Vaticano passou a ser o menor estado do mundo, o menor país do mundo. E a partir do ano de 1929, o Papa se tornou o quê? Rei. E se nós contarmos os papas a partir de 1929, nós poderemos identificar o tempo em que nós estamos na profecia. Vamos lá, então, iniciar a contagem. Irmão Rogério, pode passar ali para o próximo. Ali no versículo 10 diz assim: desses 7 reis, 5 caíram. Vamos analisar todos juntos. O Papa que recebeu o poder foi o Papa Pio XI. O Papa Pio XI morreu, veio o Papa Pio XII. O Papa Pio XII morreu, veio o Papa João XXIII. O Papa João XXIII morreu, veio o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI morreu, veio o Papa João Paulo I. E a Bíblia diz que esses 5 caíram ou morreram, certo? No tempo da profecia, esses 5 papas já haviam morrido. Mas quando João contemplava a profecia, ele disse que um existia. Quem que era esse que existia? João Paulo II. Quando João contemplou a visão, quem ele viu no poder? João Paulo II. E depois de João Paulo II, ele disse que ainda viria outro, que é o que nós temos hoje no poder, Bento XVI. E lá no versículo 10, falando a respeito de Bento XVI, diz assim: e quando chegar, convém que dure pouco tempo. E agora eu vou dizer algo aos irmãos. Quando Bento XVI foi escolhido como Papa, perguntaram a ele por que ele escolheu o nome de Bento para ser Papa. O nome dele é Joseph Ratzinger. Por que você escolheu o nome Bento? Sabe o que ele respondeu? Porque todos os Bentos duraram pouco e eu sei que o meu reinado será curto. Irmãos, eles sabem de tudo. Eles sabem dos enganos que o diabo tem. E por isso Bento XVI diz que ele vai durar pouco, confirmando o que a profecia está dizendo. Ele vai durar pouco. E agora, irmãos, estamos vivendo exatamente no tempo do 7º rei. O 7º rei dura pouco. E vejam só, quem que é que vem depois desse 7º rei? Versículo 11. A besta que era, vamos traduzir, a besta que era papa e já não é mais papa, também é ele o 8º. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Irmãos, a Bíblia diz que depois do curto reinado de Bento XVI, e ele já está há quase 5 anos no poder, virá o 8º. E esse 8º virá e já virá direto para a destruição, irmãos. Esse 8º, a Bíblia chama ele de besta. Mas quem é esse 8º? Que a Bíblia diz que procede dos 7, mas como procede dos 7? Dos 7 que nós vemos ali, 6 já morreram. Só um que está vivo, que é o Bento XVI. Como que a Bíblia diz que o 8º procede dos 7? Vamos entender isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. Vamos agora voltar para o versículo 8. E ver que no versículo 8, João usa as mesmas palavras do versículo 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir de onde? Do abismo. Esse 8º, irmãos, a Bíblia diz que ele subirá do abismo. Mas o que é abismo, irmãos, na palavra de Deus? Deixem marcado Apocalipse 17, vamos para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 7. E aqui a Bíblia vai nos responder o que é abismo. Diz assim: ou, quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dos mortos a Cristo. Irmãos, o que é abismo? É trazer dos
mortos, irmãos. A Bíblia diz que o oitavo, ele virá dos mortos. Mas, irmãos, Satanás tem poder para ressuscitar alguém dos mortos? Ele não tem poder para ressuscitar alguém dos mortos. Mas ele tem um poder, irmãos. E esse poder ele usa contra Deus, que é o poder do engano, o poder da mentira. A Bíblia diz que Lúcifer consegue se transfigurar até mesmo em anjo de luz. E o próprio Lúcifer irá falsificar uma ressurreição de um desses papas, para que o povo o aceite como seu representante. Agora o detalhe, irmãos, e é a dúvida que chega: quem é esse que virá dos mortos? Para isso, irmãos, eu convido os irmãos para abrirmos lá no capítulo 13 de Apocalipse. Nós não vamos entrar muito a fundo nesse tema, porque o pastor Jairo vai falar sobre ele. Mas apenas para que nós identifiquemos quem é esse Papa que virá dos mortos dentro em breve. Vamos abrir em Apocalipse 13 e ler o versículo 17 e o versículo 18. E lá diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, a Bíblia está dizendo que no nome da besta, que é o oitavo, tem um número. O número do nome da besta. Mas que número é esse que está no nome da besta? Vamos ler o versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de mulher? De quantos homens que está falando? Irmãos. Está falando de homem, não está falando de homens. Nem de mulher, nem de www, nem de chip, nem de nada. Está falando que é número de homem. E qual que é o número, irmãos? 666. E aonde nós encontraremos esse número? No nome do Papa. Irmãos, nós fizemos a contagem com o nome de todos esses 7 papas que ali estão. Somente um, irmãos, deu a contagem dos 666. É esse que vocês veem aí. Esse Papa foi o Papa mais aclamado de toda a história dessa terra. No enterro dele havia um representante de todas as nações da terra. Ele foi o Papa que conseguiu entrar em praticamente todos os países do mundo. Foi o Papa que uniu o ecumenismo, que trouxe inclusive o povo de Israel para o ecumenismo, os muçulmanos para o ecumenismo, fez com que esses povos fizessem uma aliança com ele. E esse Papa, irmãos, foi o Papa que mais teve influência no mundo. O que vocês veem escrito ali em cima, Ioannis Paulus Papa II, é o nome desse Papa na língua original do Vaticano, o latim. Agora o detalhe, irmãos. Em latim não existe a letra U. E no lugar do U, eles usam a letra V. E também em Roma, os números, as letras equivalem também ao quê? A números. Portanto, nós podemos somar o nome de alguém. E eu gostaria de que todo mundo junto agora pudesse contemplar, e nós vamos fazer a contagem. Quanto que vale a letra I? O O, nada. O A, nada. O N, nada. O N, nada. O E, nada. E o S, nada. Total da palavra Ioannis deu 1. Palavra Paulus. O P, nada. O A, nada. O V vale quanto? O L, o V e o S, nada. Total, 60. A palavra Papa não vale nada. E a palavra secundo, o C vale quanto? O V, o N, o D, somando o total, 605. 605 mais 60 da palavra Paulus, dá quanto? 665. Mais 1 da palavra Ioannis, dá quanto? 666. Irmãos, este é a besta que subirá do abismo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E até nós vamos dar isso como tarefa de casa. Leiam 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 até o versículo 11, que vai dizer tudo, como será a vinda do anticristo. Irmãos, se prepare. Nós estamos no tempo do 7º rei. Em breve virá o 8º rei. E o 8º é a besta.
E lá em Apocalipse 17, no versículo 13, diz que quando for dada autoridade para esse Papa, a primeira coisa que ele vai fazer é perseguir e matar aqueles que são o povo de Deus. E se nós não estivermos preparados, irmãos, se nós formos como Pedro dizendo ao Senhor, Senhor, jamais te negarei, negaremos Cristo por 3 vezes. Irmãos, nossa segurança não está em confiar no eu. Nossa segurança não está em confiar no que nós acreditamos. Nossa segurança está em confiar em Deus e no que está escrito. Não importa se eu frequento tal igreja, se eu vou em tal lugar, o que importa é a verdade da palavra de Deus. E se na minha igreja não tem sido pregada a palavra de Deus, eu devo buscar a verdade da palavra de Deus. E devo viver essa verdade dessa palavra de Deus. Nós temos inclusive um livro aí que depois os irmãos poderão procurar, que ele diz assim, liberdade religiosa. E o subtítulo diz assim, sou escravo de uma igreja ou livre para servir a Cristo? Você que está aí, é escravo do teu pastor? É escravo da tua igreja? Ou você é livre para servir a Cristo? Irmãos, se prepare. Agora, hoje é o tempo do nosso preparo. E que Deus venha ajudar para que cada um daqueles que aqui estão recebam a palavra da verdade e possam colocá-la em prática. Porque naquele grande dia, irmãos, ninguém vai ser salvo pela fé do pastor Jairo, ninguém vai ser salvo pela fé de nenhum outro aqui. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estaremos agora dando a continuidade nessa série. Irmãos, o tema tratado hoje será especificamente sobre o reinado da besta. Portanto, irmãos, estejam atentos para que não percam nada. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, no final, nós daremos a oportunidade para que os irmãos escrevam e as perguntas serão respondidas. Amém? Que Deus abençoe a todos.